Então, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela disponibilidade, né, de quem pôde estar presente aqui. Hoje, dia 6 de março, né, de 2025. Essa reunião aqui eu faço ela anualmente, né, em homenagem, né, alusão aí ao Dia Internacional da Mulher. E eu sempre convido mulheres, né, que me inspiram, né, aqui na nossa área de tecnologia. Eu sempre procuro trazer mulheres, né, que estão próximas de mim ali, da nossa comunidade, já, né, já teve colegas nossas, já teve outras mulheres que eu trouxe de fora de outras empresas. E hoje eu estou tendo aqui a grata oportunidade de combar, né, os dois com a Monique. A Monique, ela faz parte lá da nossa comunidade, né, da Evolve Data. Ela entrou ali, né, embora ela já tenha bastante expertise nisso, né, mas para a gente trabalhar ali juntos, né, sobre vendas de projetos, eu sempre digo para as pessoas, e às vezes as pessoas não acreditam, né, que eu aprendo muito mais com elas, das vezes, do que elas comigo, porque são tantas coisas que eu converso com tanta gente diferente e absorvo tantas coisas novas que me fazem me desenvolver e aprender mais, né? E não foi diferente com a Monique. E aí depois disso a gente conversou em outras ocasiões e até vou te confessar agora, Monique, eu não sei se eu dividi isso contigo, tá? Mas quando a gente fez a nossa primeira reunião, onde tu começou a me mostrar ali as tuas expertises e tal, eu fiquei um pouco intimidado, tá? Eu nunca comentei isso com a Monique, porque ela é gerente, né, de pré-vendas de uma empresa grande no mercado, a MapLink, e ela trouxe um projeto ali bem robusto, assim, eu fiquei bem impressionado. Eu fiquei, caramba, cara, e já falando de inteligência artificial e coisas que não. Pô, quanto tempo que faz isso já, Monique? Pouco mais de um ano, né? É, um ano e meio Eu acho que aproximadamente. foi antes desse boom de todo mundo estar falando de IA generativa. A Monique já me trouxe ali projetos de mapeamento com inteligência artificial, né, tal. Caramba, e aí naquele dia eu pensei assim, não, espera aí. Aí agora, por isso que eu queria tocar nesse assunto. Aí nós estávamos conversando há pouco, né, sobre o quanto as pessoas às vezes se sentem intimidadas perante o recrutador, né, porque imagina que o recrutador é um ser superior, né, onipresente, onipotente, sei lá. E eu me senti assim, né? Porque, poxa, eu tô conversando aqui com uma pessoa que não é qualquer pessoa. Eu já sabia, né, quem ela era, né? Porque nós conversamos. Quem entra no programa sabe que eu converso bastante com a pessoa antes, né? Assim, toma aqui o link e paga. Não é assim, né? A gente conversa e eu pensei, não, espera aí, se ela viu que eu podia agregar algo, né, na jornada dela com o que eu tinha a oferecer, então, cara, então não tenho por que me intimidar, mas eu fiquei, sabe? Aí eu me senti no lugar, né, da pessoa que vai fazer um processo seletivo, por exemplo, né? Algo que eu já não fico, não tenho ficado tão nervoso assim quando faço algum processo seletivo, né? Agora tem um tempinho que eu não tenho feito, mas quando eu tava fazendo não ficava tanto. A gente sempre fica, né? Mas não ficava tanto. Mas naquela ocasião eu fiquei, tá, Monique? Fiquei, caramba, tomara que eu vou ter que dar o meu melhor aqui, sabe? Eu sempre, o empenho é sempre esse, mas eu pensei, pô, tem que impressionar aqui agora. A ideia era essa, tá? Mas muito obrigado, tá, por tu ter aceitado o convite, né, e poder estar aqui, né, contribuindo com a gente, e isso é legal, tá, porque eu fui criado, né, ainda antes de te dar a palavra, perdoe, mas só por mulheres, né, então eu cresci com a minha mãe, com a minha avó me criando, minha tia ajudando, aí depois casei, aí eu moro, né, com a minha esposa, agora um tempo atrás morei aí 6 meses com a minha sogra, porque estava aqui trocando de imóvel, né? A gente vendeu um imóvel, comprou outro, entre compra e reforma, fiquei morando lá com ela, ela cuidando de mim como fosse minha mãe. Então tenho uma irmã, então praticamente meu convívio é maior parte dele, né? É feminino, né? E já no trabalho não tanto, né? Porque a nossa área já é mais masculina, né? E aí acredito que tu vai falar sobre isso também. Mas esse é um dia que ele é sempre importante para mim, particularmente falando, tá? Porque foi criado praticamente então só por mulheres, né? Então eu valorizo bastante o esforço que vocês fazem, tá? Então, Monique, o espaço é teu, tá? Fica à vontade para se apresentar. Nossa, João, obrigada aí por essa apresentação. Na verdade, eu aprendi muito com você, porque hoje, né, apesar de eu não ter o meu portfólio assim explícito ali no meu LinkedIn, e a gente vai passar sobre isso. Hoje, o que me fez mudar de área, porque eu trabalhava com um projeto e agora eu sou head de uma área de pré-vendas, foi justamente as demonstrações, as demos que eu construí com você lá na nossa consultoria. Não vou falar mais mentoria, porque você é um jargão que você fala, né?
e realmente é consultoria, porque é diferenciado. E você sempre fala sobre construir portfólio, e o portfólio ele é muito importante, ele também é uma marca registrada que você tem. E hoje essas demonstrações de inteligência artificial que eu comecei a mostrar para você, né, que eu construí umas 3 ali, hoje já são 20 e tem mais outras coisas que foram construídas. E aí eu queria falar um pouquinho da experiência aí que eu tenho e como que eu surgi e o porquê que eu trabalho com dados há muito tempo, porque a gente tem algumas áreas que podemos aí percorrer durante a carreira. Então, eu sou Monique, tenho 44 anos, eu tenho 3 filhos homens e o meu marido, então, aqui em casa, eu sou a única mulher. E num universo que eu fui criada com muitos homens, porque por diversas vezes eu estou numa mesa com 15 homens e somente eu de mulher, eu aprendi muito, principalmente a resiliência. Então, meu primeiro trabalho, eu fui trabalhar numa célula de suporte técnico do UOL, né? Eu atendia provedores de internet na época. Então, eu tive que ter um grade muito rápido na área de TI, assim, de 3 meses. Eu só tinha o curso técnico de informática e eu atendia o último nível, o cara que estava super insatisfeito ali com problemas na conexão de acesso de escada, que vocês não sabem o que é isso. E aí, assim, eu comecei a minha área nessa área que era algo muito complexo. Eu tinha que fazer configurações, né, de caixa Gmail e tudo mais, principalmente de clientes que também tinham MacBooks, enfim, era algo desafiador. E aí depois eu comecei a fazer análise de qualidade de ligações, e aí eu entrei para a área de dados porque eu fazia relatórios em relação aos analíticos das ligações do UOL, né? Então, ali da área que eu fazia parte. Então, eu já comecei ali a trilhar uma planilha em Excel, a usar um Axis na época. Olha aí, pessoal, tô falando de coisas bem antigas. E, e nem tinha tanta expertise assim, porque era algo que eu realmente aprendia sozinha. E um dia eu fui convidada pela própria gerência a participar de um processo seletivo que soltaram lá um monte de dados, uma base de dados para que eu pudesse construir um storytelling ali de uma empresa de telecomunicações, né? Na época era a GVT, que agora faz parte da Telefônica. E, e aí, assim, não tinha chat GPT e nem Gemini para ajudar na época, né? Então, eu não tinha o contexto. E eles simplesmente soltaram algumas bases de dados na minha mão e falou, bem, você é da área, conhece um pouco da área de telecomunicações? Eu gostava do Axis, né, Matheus? Eu também, eu confesso. Ainda vou te confessar mais, antes do Power BI eu já fazia gráficos e eu já montava meu Power BI com gráficos no Excel, enfim. Então, foi algo muito desafiador, não tinha ninguém a recorrer, eu precisava enviar aquela análise conclusiva ali dos dados em 2 dias. E eu comecei a analisar, primeiro pensando com a cabeça analítica de negócios. O que eu precisava fazer? Eu tinha o descritivo da vaga, eu tinha a base de dados, e eu pensei, eu como diretor, o que eu gostaria de ver da minha empresa na área de telecomunicações? E eram nomenclaturas assim que eu não entendia, de armários, de facilidades, de localidades. Eu comecei a fazer várias tabelas dinâmicas, gráficos e acordei e dormi com aquilo na cabeça, enfim, e entreguei e entrei nessa área por onde eu fiquei por bastante tempo. E aí lidando com Access, Excel, enfim, e confeccionando diversos relatórios. Na minha área, como sempre, eu atendia muitos, muitos usuários, homens, somente eu de mulher, então eu tinha que prover relatórios para as áreas consumidoras de diferentes formatos.
assim, desde uma campanha de marketing de vendas para a área de engenharia, estudo de análise de viabilidade de uma cidade, construção de armários, enfim, tudo com dados, tá? E ali eu fui trilhando essa carreira na área de telecom. Para quem não pensa que na área de telecom a gente não lidava com os dados. Minha primeira faculdade que eu fiz foi uma faculdade de marketing, e depois eu senti a necessidade de fazer sistemas da informação, até porque não fazia sentido eu estar na área de TI e não ter o curso. Aí eu fiz o tecnólogo e na sequência, depois, com o passar do tempo, eu me envolvi também na área de educação, dei aulas em faculdades. Eu precisava da licenciatura, então eu concluí ali computação, né? Então terminei essa faculdade, enfim, foi trilhando ali algumas pós-graduações e depois eu cheguei até o mestrado. É, meu sonho é ser doutora, tá? Ainda tenho sonhos. Doutora, não para ser doutora DR de médico, mas realmente ter vamos dizer, uma chancela de ser alguém 100% especialista em algo que eu realmente gosto, que é essa área de TI, tá? E gente, assim, é um papo, né? Assim, eu queria permear, assim, algumas partes aí da minha carreira que eu vivi, de todos os itens de dados que eu construí, né? Então, tentei colocar ali, colocar aqui mentalmente para vocês tudo o que eu já vivi. Mas eu vivi desde a situação de trabalhar com os dados ali de Raspberry, né? De monitorar ativos e pegar esses dados e construir relatórios. Então, eu estudava muito equipamentos, o hardware do equipamento, extraía alguns dados, e esses dados viravam informações que poderiam ser consumidas com vantagens competitivas, né? Exemplo. Eu tenho diversos dispositivos, eu quero saber se o dispositivo está up ou se ele está down. Então, isso já é uma vantagem, porque antes que aconteça algo, né? Aí depois eu já desenvolvi um sisteminha para me enviar um alerta no Telegram quando caía a energia da base de um POP. Então eu era avisada primeiro que todo mundo já estava sabendo, gente, ó, faltou energia no lugar tal, desloca um carro para lá com gerador, sabe? Então eu vivi aí e permeei essas questões. Então, também como gerente de provedor de internet da região aqui de onde eu sou de Volta Redonda, do estado do Rio de Janeiro, eu tive essa oportunidade de ter contato com diversos equipamentos, conhecer hardware, software e tentar desenvolver solução para problemas de negócio. Nada mudou, assim, até hoje é assim que funciona. Eu sempre converso com muitas pessoas que elas acham que existe uma fórmula pronta para uma carreira. Não existe uma fórmula pronta, né? Você não vai ter ali a fórmula do sucesso 100%, mas se você é uma pessoa curiosa, que tem ali o seu, eu falo, meu nome é resolvedora de problemas e o meu sobrenome é solução. Então, se você tem curiosidade, se você, e hoje, com as ferramentas que nós temos aqui à nossa disposição, como a própria IA, a gente consegue chegar muito mais longe do que eu falo, se tivesse isso há uns 10 anos atrás, eu estava assim na lua, né? Mas realmente não existe uma fórmula pronta, mas existe essa questão de você buscar resiliência, de você buscar realmente fazer o melhor. Então, desde o início, assim, eu já passei pela área de analista, eu já passei de análise de negócios, né, que é uma coisa que às vezes o pessoal fala, por onde eu vou começar a minha carreira de dados? Por onde que eu começo, né? Então, posso começar como analista de dados, né?
construo ali um relatório que vai levando insights, que constrói um storytelling e traz informações, né? Ah, eu quero participar de problemas mais complexos, de uma infinidade de dados, e eu quero resolver problema de machine learning, por exemplo. Eu quero criar modelos estatísticos, enfim. Eu, eu quero participar ali de estudar esses dados profundamente. Então, é praticamente você perder um brinco na praia. Aqueles pequenos brincos que a mulher tem, você perde na praia e você começa a minerar os dados e, logicamente, você precisa é, mergulhar numa camada muito mais profunda. Ah, eu quero construir pipeline, eu quero criar infraestrutura para receber dados, eu quero construir uma camada ali para onde eu posso manipular os dados, depois eu crio uma camada Silver, né? Uma camada melhor para que eu tenha os dados ali mais segmentados. Então, você pode criar, né? Montar essa infraestrutura para que você possa ter. E não, basicamente já passei por todas essas áreas e eu quero criar estratégia para as empresas segmentar os dados delas. Eu quero simplesmente arquitetar, eu vou montar a arquitetura, eu vou entender. Então, você tem que construir a sua carreira, você precisa saber onde você quer chegar. Ter uma fórmula pronta não tem, até porque muitas coisas vão surgindo no meio do caminho. Mas existe um métodos operantes aí que o João fala muito disso, né? O João tem comentado muito sobre isso, né, João? Sobre você ter um LinkedIn, sobre você saber construir um storytelling, é, de você saber realmente se vender e se portar como profissional. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, João, que eu vejo diversas contribuições da sua parte em relação a isso. Se você quiser explanar aí com o pessoal também. Não, fica à vontade, tá ótimo. É só algum ponto que eu achei legal que tu comentou ali sobre a curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade ela é importante, tá, gente? Até, por que não dizer vital, tá? Dá um exemplo bem prático, assim, né? Esses dias um menino me mandou assim, ele acompanhou uma conversa minha num grupo de WhatsApp, que não é da nossa comunidade ali, e ele falou assim, poxa, eu vi que tu falou da tua newsletter gratuita. O que, o, o que que é newsletter? Ele perguntou assim pra mim. E aonde é Boa, que tá? Ele perguntou, né? Daí eu falei assim pra ele, cara, a pri- eu vou. Aí eu mandei um áudio pra ele dizendo mais ou menos assim, até falei, cara, a primeira coisa, para entrar na área de dados, a gente tem que ser curioso. Porque se tu não tá familiarizado com um termo e eu tô falando sobre ele e tu tá vendo que o pessoal naquele grupo tá dando atenção e importância, talvez ele seja importante. Então seria interessante tu pegar e botar newsletter no Google e pesquisar o no que é Google. newsletter. Não tô nem falando de ChatGPT, no Google. E num segundo ponto, se eu falei que se e eu sempre digo, ó, na minha newsletter no LinkedIn, cara, é só tu entrar no meu perfil no LinkedIn, vai estar lá em algum lugar. Porque eu não poderia ser bobo o suficiente de dizer isso para as pessoas e as pessoas não acharem isso no meu perfil. Aí ele ficou assim, ah, tá, cara, pô, desculpa. Ficou meio sem jeito. Falei, não, cara, não tem problema. Aí eu mandei o link pra ele depois. Falei, cara, tá aqui o link, tá tudo certo. Mas era importante eu te chamar a atenção pra isso, porque tu chegou até mim. E se tu chegou até mim, já criou uma responsabilidade pra mim te dar esse retorno. Eu não quero que tu passe por mim só como mais uma pessoa que que um lead, né? Vamos dizer assim, né? Em termos de marketing, né? No mercado. Eu não quero que tu passe por mim como mais um lead. Quero que tu passe por mim, veja valor no que eu tô falando. Se fizer sentido no futuro, um dia a gente conversa, né? Sobre a consultoria, sobre o que for. E se tu não puder também, não tiver condições disso, cara, tá tudo bem. Tá tudo lá para você ler e consumir e a gente trocar experiência no mesmo grupo onde a gente faz parte. Mas é isso, gente. Só queria abrir esse parênteses da curiosidade. Ele é essencial. Tem várias coisas também que às vezes eu sou delegado para fazer e eu ainda não sei fazer e eu preciso pesquisar ou para chegar com a pergunta mais bem feita possível para quem eu quero que me traga uma resposta, me ajude, né? Porque essa é outra dificuldade que as pessoas têm de fazer boas perguntas, né?
Não ficar divagando muito, trazer a informação que precisa para ter que tem que ainda não sabe para ter o retorno que espera, né? Para outra pessoa ficar mais fácil dela te ajudar também, né? Então, a curiosidade já ajuda, inclusive, a fazer a gente a fazer boas perguntas, tá, pessoal? Era só esse ponto que eu queria tocar, acho que é bem pertinente. E antes ali a Monique falou de consultoria e mentoria, só para fazer o parênteses aqui, né, o disclaimer, né? Mentoria eu acho que é legal, sim, mas a mentoria ela te dá um caminho, e eu fiz isso por muito tempo, né? Ah, tá aqui o caminho, siga ele, né? E a consultoria hoje, então, eu faço junto com a pessoa, né? Quer vender projetos, quer entrar na área de dados, quer se recolocar, está desempregado? Não, beleza, a gente vai lá, prepara você, organiza o seu material e se for para vender projeto, eu ajudo você a vender os seus projetos. Se for para procurar um emprego, eu procuro um emprego para você também. Então é isso, tá, gente? Eu estou trazendo o mais profunda experiência. Eu faço junto com você. Não estou só agora te dizendo como faz, eu faço junto, tá? Eu assumi esse compromisso, beleza? Então tá feito aqui o meu parêntese. Isso é importante, esse comentário, porque realmente, quando eu cheguei, e foi uma coisa que mudou, era realmente eu criar esses exemplos práticos para o meu cliente. A documentação, né? Hoje eu trabalho com Google Cloud e Google Maps, que é um produto extremamente profundo. Eu chegava com documentações e tinham até apresentações que demonstravam o ambiente, mas aquilo que vendeu de fato mesmo, e que vende até hoje, foram pequenas demonstrações, né? Então, eu comecei até a mostrar para o João um modelo ali que foi vendido por uma grande seguradora. Hoje, a gente tem mais de 12 modelos desenvolvidos é, hoje é utilizado o Gemini, mas foi um simples OCR, que você extraía os dados de um documento, dados em formato JSON e você criar, e eu criei ali mecanismo para que eles imputassem isso dentro dos sistemas. Então, trabalhei, e esses mesmos templates que foram criados, eu vendi Deixa também eu para o segmento de energia e Deixa eu te para outros interromper aqui diversos segmentos. rapidinho, eu sei que é feio, tá? Mas só Não, porque tudo bem. eu acho que faz sentido para o momento. Eu me lembro que tu me apresentou um case desses, tá? Quando a gente fez, né, as nossas reuniões. Então quer dizer que ele avançou, né? Que ele teve um final feliz, vamos dizer assim. Ele tem um final feliz e a cada vez mais eu, eu vou melhorando ele. Legal, não, Porque isso é importante saber. hoje mesmo, por exemplo, eu fiz uma reunião de manhã com uma empresa que eu construí um modelo para que ele extraísse os dados de notas fiscais e identificasse se tinha bebida alcoólica ou não para reprovar um processo dentro de uma empresa. São coisas simples, Uhum. mas que você entrega ali interfaces, por exemplo, de sistemas. Então, eu testei uma collection, né, bem simples lá com eles no Postman. E assim, o métodos operantes de 30 minutos de algo que eu vim desenvolvendo com você lá atrás, João. Então, e cada vez eu venho melhorando mais esses modelos. Então, já consegui, por exemplo, comparar assinaturas de contrato com RG, que hoje é um processo de back-office nas empresas que demanda muita questão e às vezes documentações precisam ser analisadas minuciosamente. Para não tirar o emprego do humano, o que a gente faz? A gente cria mecanismos para que isso passe pela aprovação de um back-office. Então, é algo que às vezes o pessoal fica pensando, mas está criando modelos para tirar emprego. Pessoal, assim, esquece isso. Não faz sentido tirar o emprego do humano. Na verdade, cada vez mais a gente tem dificuldade de pessoas que trabalham com atenção a ter que fazer esse serviço um serviço básico, por exemplo, de digitalização de documentos. Assim, às vezes a gente tem casos de empresa que elas perdem processos jurídicos porque elas não conseguiram analisar fatos dentro do seu próprio sistema, até documentos. Elas não conseguem achar evidências para responder um processo judicial, elas perdem. Então, e às vezes você tem uma célula inteira de back-offices e esses dados não estão dispostos nos lugares certos, nos lugares corretos. Então, assim, a gente tem que estar aberto.
E o João, ele me fez enxergar isso, e até o João viu um comentário de um diretor meu, o Martim, né? E ele fala, Monique, você foi responsável pela mudança de cultura. A partir do momento que a gente demonstra pequenas POCs, porque eu sempre. E aí as POCs aqui é um assunto muito polêmico também, porque tem que ser cobrado, a gente precisa cobrar, a nossa hora intelectual ela vale muito, e tem que ter escopo, e já já a gente fala sobre escopo, definição, o que, que é importante num projeto, e o João fala muito sobre isso, e é uma coisa que o João repassa, e acho legal. E assim, realmente a gente veio numa mudança de mindset que pequenos quick wins, eles são vencidos nessas POCs, né? Elas são valiosas para que você possa mudar a cultura, né, de uma empresa, principalmente cultura de dados de uma empresa. Então, participei de POCs de modelo, por exemplo, de algoritmos, de K-means, né? De clusterização, de agências de banco para determinados gerentes fazerem atendimento, clusterização de equipes que fazem socorro de seguro. Isso tudo, pessoal, é basicamente executando conceitos que que a mentoria do João ela nos oferece, tá? Eu vejo diversos comentários de vocês o dia inteiro, achei fantástico e incrível a questão do dia que teve o compartilhamento da experiência do colega com as oportunidades que tem aí no 99 Freelas, enfim, nos diversos Sim. outros ambientes que você consegue permear também até você conseguir uma oportunidade ou conseguir desenvolver ali, estabelecer sua carreira na área. Então, achei fantástico a ideia. E eu vejo esses tipos de comentário na nossa comunidade, falo nossa, porque eu participo ali ativamente o dia inteiro, são comentários muito pertinentes, não só links de vagas, mas comentários e trocas muito enriquecedoras. Mas, voltando um pouquinho aqui na minha carreira, para poder inspirar outras mulheres que estejam aqui conosco, eu tive que desenvolver muitas coisas em relação a hard skill, né? Então, e uma coisa que é difícil, assim, para nós que somos mulheres. Então, fazer as queries corretas no SQL, para não ficar perdendo tempo. É, como falei para vocês, antigamente usava o Excel como vitrine, ele nem existia o Power BI, mas depois ficar muito boa em Power BI e agora, consequentemente, em Looker, que é a ferramenta a da marca que eu represento. É, entender as estruturas, o que, que eu posso fazer, o que, que eu tenho de recursos de dados dentro de uma cloud, que todo mundo tem medo da cloud, mas a cloud nada mais, nada menos, ela pega métodos operantes de tudo que a gente já trabalha aí no nosso local host, Hum. e ela coloca dentro da nuvem, assim, simplesmente assim. Então, o pessoal tem muito medo da nuvem, não precisa ficar com medo de nuvem. Tem um caminho, pessoal, que eu costumo dizer também que me ajudou bastante, que foi trilhar certificações. As certificações, ela não indica que você é 100% detentor do conhecimento, mas ela te leva para um próximo nível, porque ela te leva nos raciocínios muito importantes que você vai lembrar de casos de uso que você estudou, casos de uso da área mesmo de dados, de segurança, de machine learning, e aí você começa a desenvolver pensamentos analíticos e pensar um pouco mais no seu tempo, na sua carreira, e te desafia muito, principalmente quando você tem uma reprovação, né? Hoje eu sou 7 vezes certificado em Google Cloud, mas também eu tenho a Z900, eu tenho Salesforce, eu tenho Databricks, tem outras certificações, a Cisco, que foi a primeira que eu tive, né? E eu tomei várias reprovações no meio do caminho, mas aquilo me desafiava de uma forma que eu pensava, não, eu não posso desistir, eu já estudei tudo isso, eu vou estudar mais um pouco e eu vou conseguir. E eu trilho meio que um caminho de uma certificação ali. Eu faço, no início do ano, eu faço
o meu quadrinho de onde eu quero chegar, e aí eu coloco 4 certificações ali, uma a cada trimestre, assim, em média. E estudo e desenvolvo final de semana, eu perco, assim, muita. Desculpa, eu desprendo um tempo de qualidade para isso, fico ali fazendo vários simulados e pensando em situações práticas e reais, e sempre é muito gratificante. Aí outra parte que eu acho importante falar, até para não ficar muito maçante, foi esse desenvolvimento também de outras soft skills, né? Que a comunicação, você saber se vender, né? Então, você comunicar, ouvir, ter escuta ativa, essa curiosidade também faz parte. E quando você mais ouve, você também desenvolve o aprendizado ali contínuo. E principalmente, eu aprendi muito a trabalhar em equipe. O trabalho em equipe, ele transforma muito o nosso dia a dia, sabe? E aí, voltando aqui só para falar um pouquinho da experiência que eu tive com o João, aqui com a Evolve, eu ficava pensando, como que eu vou desenvolver a metodologia de vender projetos? Porque hoje eu estou na área da venda de projetos. Antes eu trabalhava para uma área que eu apoiava o cliente a só consumir o produto. Agora não, agora eu trabalho na área que desenvolve arquitetura e desenvolve um produto para o cliente na cloud. Então, eu ficava pensando, qual é o segredo para vender projetos, né? E para influenciar pessoas a venderem, porque hoje eu tenho um time abaixo de mim. E aí o João falava muito. LinkedIn, posicionamento e fala, né? LinkedIn é sua vitrine. Você quer enganjar pessoas, participa de comentários, curte, estrutura o seu LinkedIn. Então, ele fala muito disso, né? Então, acho que a primeira coisa, para você vender um projeto, você tem que ser uma vitrine. Eu tinha tantas qualidades, mas eu não sabia me colocar como uma vitrine de projetos, né? Então, há 2 semanas atrás, o João me convidou para vir fazer uma palestra aqui. Depois, quando eu saí daqui, eu já fui convidada para uma outra palestra num evento do Google. E no mês que vem, eu estou indo para o Next para receber também parte de uma premiação dos melhores projetos do ano passado. Eu Olha vou que para massa. Las Vegas. É, e, e assim, e aí foi algo que eu estabeleci na minha vida profissional e pessoal, é sempre me tornar uma pessoa melhor todos os dias. Então, a minha luta não é contra o próximo, a minha luta é contra mim, contra as minhas procrastinações, é contra o meu, a minha estagnação, vamos dizer, porque eu preciso me superar. E basicamente é essa minha luta diária que eu vivo contra aquela questão assim, vou estudar mais um pouco, né? Então, ano passado foi um ano que eu me desenvolvi muito no espanhol, porque eu tenho equipe na Argentina, tenho equipe no México, então eu preciso me desenvolver, eu preciso me comunicar. Clientes, né? Cheguei a entregar projetos ano passado de Looker Platform, modelos de regressão, modelos de predição, de análise de vendas. Então, eu precisava me desenvolver. Então, e foi uma questão de me tornar vitrine. Foi uma questão que o João fala muito aí na comunidade. Segundo, né, sobre as POCs, para terminar aqui sobre as POCs. POC é algo muito perigoso. Se você não estabelecer, é uma coisa que eu sempre aprendi aqui com o João, se você não aprender a colocar um limite, então você precisa entender qual que é a justificativa, por que você está fazendo aquele projeto, qual é o objetivo.
daquele projeto. Então, tem que estabelecer o objetivo e a que produto que você quer chegar, que benefício que você quer levar. Então, estabelecer os limites, né? Quais são os tipos de requisito que esse projeto ele precisa ter, quais são as pessoas que eu vou precisar me comunicar para que esse projeto tenha um bom andamento. Quem seria, se eu não tiver uma equipe, vou trabalhar sozinho? Ah, com que recursos que eu vou contar? Tem alguma restrição? Vai ter alguma coisa que eu não vou conseguir entregar? É melhor falar. Então, eu falo, ó, eu chego até aqui. Essa parte aqui eu não consigo resolver. Então, é importante a gente falar de restrições também, né? Não aceitar tudo, porque nem todo mundo consegue entregar tudo. Mas tem o Pareto, né? O que, que eu quero atingir? Qual o objetivo? Onde que eu vou gerar o maior esforço? Qual o benefício? Estou sabendo falar para o cliente o benefício que ele vai ter, qual é o ROI que esse projeto vai trazer para ele? Então, é uma questão que a gente consegue demonstrar, mesmo que você não consiga entregar tudo. Olha, essa parte aqui eu não consigo atingir ela. O escopo do projeto ele vai até aqui. Aí depois a gente abre um novo projeto para tratar desse escopo. Tudo bem? Acordo não tem. Está acordado, está tudo certo, tá? Tem algum risco que eu vou correr nesse projeto? Vai ter alguma situação que vai gerar ali insegurança, que pode não acontecer? Tem que deixar explícito. Determinou o tempo? Então, tem uma linha? Eu cheguei, né? Eu vou começar em tal data, eu vou entregar naquela data. E saber cobrar. Saber cobrar, assim, é importante. Você ter o custo. Hoje não se vende mais projeto, pessoal. Antigamente a gente pensava na hora, homem, né? Não sei, João, o que, que você está falando aí sobre isso, que eu tenho participado, mas assim, antigamente o pessoal ficava falando de hora é homem. Não tem mais isso. A gente tem que pensar o ROI que aquele projeto vai ter e o quanto eu vou cobrar, porque o que, que eu vou trazer. Eu lembro do seu projeto de logística, né? Sim, Você fala muito do seu projeto de logística. isso. É que eu sempre falo dele porque ele, como é uma área que eu trabalhei 10 anos, né? Então eu dominava muito bem aquele negócio. Então eu sabia direitinho dizer, né, para o cliente o que que ele ia ganhar, né? Já sabia, em termos de economia, né? Então eu acho que sim, acho que é um caminho interessante, tanto falar de hora, né, de trabalhada, né, hora homem, enfim. Eu acho que faz sentido ainda também, né? Porque a depender de como a empresa trabalha, acho que faz sentido, mas também trabalhar, né, com o retorno sobre o investimento é poderoso também, porque quando tu fala sobre o retorno sobre o investimento, tu tá dividindo com o cliente a responsabilidade, né? Tu tá botando Exato. o teu nome na mesa em jogo para tipo, olha, eu tô me comprometendo que isso vai acontecer. Né? É bem parecida a lógica que eu estou usando ali que eu trouxe para vocês da mentoria e da consultoria. Beleza, a mentoria te mostra o caminho, a consultoria eu vou fazer junto com você. Vou te mostrar o caminho, eu vou fazer junto. Quando a gente fala sobre o ROI, né, seria mais ou menos na mesma lógica. Olha, o caminho é esse, eu executo e eu tenho certeza que você vai ter esse retorno, né? É. E aí, assim, pessoal, essa questão de quando você começa a abrir muito a não cobrar, né? Eu já vivi situações também como essas, né, João? Já entrei e falei, nossa, esse projeto aqui, se eu me envolver nele, mas aí você entrega, aí o cara não quer te pagar a segunda entrega, o cara não quer te pagar a terceira entrega. E aí você vira um funcionário tipo org daquela empresa. É, Você vai para o não governamental, né? E você virou um colaborador da empresa. Então, eu já vivi muito isso. Por isso que tem que ter essas definições de escopo, preço, amostra, muito bem delimitados. é Eu vivi importante muito até isso para aí. que a gente crie uma relação sadia com esse cliente, né? Possa manter uma relação sadia com ele de negócio, né, e respeitosa, né, porque senão daqui a pouco tu fica preso, amarrado com ele em contratos ali que já não fazem sentido, só faz sentido para um lado, né? Exatamente. E aí, pessoal, assim, para não estender mais e terminar, o que, que eu tiro de lição disso tudo, né? Eu vou falar de uma experiência recente que eu compartilhei com o João, que eu estou mais ou menos
3 meses para buscar um profissional ali para a área de dados. Para a área. Eu queria um profissional que ele atuasse na área de dados, ele poderia ter algum conhecimento de nuvem. A gente tem uma série de requisitos numa vaga. E a nossa expectativa, às vezes, por mais que as pessoas veem lá um checklist imenso, desejava inglês, formação superior completa, certificações, nossa expectativa é atender 30%. E aí, assim, uma coisa que eu estava conversando com o João antes de começar a call, uma coisa que foi até aquele projeto que eu falei, eu não tinha chat GPT, não tinha Gemini na época. E aí eu tive que me virar para apresentar um dashboard ali para a área de telecomunicações. Sem conhecer muito da cultura, eu só tinha a descrição da vaga e o teste era um teste de Excel. E era um teste prático. E aí, depois que eu apresentei o teste prático, a entrevista foi tranquilo, porque eu já tinha apresentado o meu portfólio, assim. O portfólio era o teste, eu não tinha ferramenta. Mas eu também não tinha tanto conhecimento assim. Então, será que todos nós começamos sabendo tudo na área? Não dá para a gente ousar um pouquinho? Será que, assim, eu convido realmente, eu vejo que a minha trajetória é assim, a gente não consegue ousar um pouco, ser disruptivo, é, sabe? Sim, realmente se superar, realmente traçar uma meta e falar, não, eu vou cumprir, mesmo que isso aqui doa um pouco, que eu perca noites, finais de semana, horas, para que eu consiga atingir o objetivo. Eu convido vocês a trilhar esse caminho de ser disruptivo, é isso, assim. E, e eu acho que também uma outra questão, João, que eu precisei também fazer muitas sessões de psicólogo para avançar essa parte, porque eu tinha assim muitas questões que eram questões realmente que me travavam em várias partes. E principalmente por ser mulher, porque o ambiente que eu tinha, assim, eram diversos homens, né? Que o homem, ele geralmente, ele tem assim, ele tem uma facilidade maior com tecnologia, rapidez, muita rapidez às vezes. Só que o toque feminino, pessoal, ele ajuda bastante ali em algumas organizações, algumas questões, e principalmente nessa questão de negócio, sabe? Essa questão de você entender essa resolução de negócios. Eu sigo várias mulheres também, que são mulheres que me inspiraram. E eu acho que é isso, pessoal, que eu queria passar aqui, finalizando, para as mulheres que estão aqui conosco e para aqueles que vão assistir depois, é que a construção de uma carreira ela é feita por bloquinhos, que você realmente trilha e vai se superando dia a dia. E eu acho que essa foi minha luta aí durante esses mais de 20 anos de carreira. E vivi momentos muito difíceis, muito complexos, mas hoje eu estou cada dia mais acostumada a me desafiar mais ainda. E é isso. Ah, ô Monique, muito legal mesmo. E só tem duas questões aqui que eu acho que é legal trazer aqui para discussão, tá? O Ian, ele comentou assim, com base nas suas experiências, que vem desde a parte de atendimento ao cliente, como cada habilidade adquirida em cada estágio da sua carreira te ajudou a continuar crescendo. Sei que é amplo, né? Mas ele trouxe um exemplo. Por exemplo, atendimento ao cliente, comunicação com o gerente, definição de metas, definição de metas de qualidade e liderança, etc, né? Ele queria entender isso. Se eu não estou enganado, até o Ian ele trabalha com atendimento ao cliente, tá? Se eu não estou enganado. Legal, Então, eu acho que isso é bacana, porque tem bastante gente que vem da área de suporte, né, interessada, né, em trabalhar com análise de dados, justamente por ter, né, a métrica ali dos próprios atendimentos, né, então acho que é interessante.
falar um pouquinho sobre isso, se tu puderes, né? Oh, Iane, fala, Iane, fica à vontade, cara, levantou a mão aí. Isso, Yane. Primeiramente, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Tá conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo bem. Ótimo, ótimo, ótimo. É, primeiramente, incrível aí a sua história, Monique. Eu achei fantástico. Somente me espelhei muito referente a essa parte de atendimento ao cliente. Realmente teve algumas coisas que você falou, da parte da curiosidade, de você continuar pesquisando que eu me lembrei muito, sabe? Da minha jornada como na parte de atendimento ao cliente. E eu acredito que eu fiquei imaginando, cara, você passou por muitas etapas nesses 20 anos de carreira e eu fiquei pensando, eu acho que quais foram as coisas que influenciaram na carreira, não influenciaram necessariamente, mas que te ajudaram a continuar crescendo, como até eu tentei falar aí na questão que eu fiz. Que, por exemplo, pelo menos para mim, quando eu estava na parte de atendimento ao cliente, eu estava realmente lá falando com o cliente, eu tinha muito a questão de melhorar a minha comunicação, a clareza das minhas informações, entendeu? Porque era uma questão de Exato. traduzir as informações técnicas para que fique compreensível para o cliente final, né? Para o dono da empresa que está lá é, contratando o serviço da empresa. Então, eu tinha que explicar para ele o que estava acontecendo de maneira que fosse clara e que não tomasse muito tempo. E também desse uma solução para ele. Às vezes a gente não chega na solução, mas pelo menos dá um diagnóstico muito claro. Então, essas habilidades a gente tem que as duas penas, né? E praticando muito, a gente vai tornando isso uma habilidade muito mais fácil de dominar. Então, como em cada estágio da sua carreira, quais habilidades assim elas se tornaram determinantes para que aquela etapa na sua vida fosse, ou no sentido de na sua carreira fosse aquilo, caramba, isso aqui foi muito importante para o meu estágio aqui e no próximo foi tal estágio e assim por diante. Bacana. Essa pergunta aí é importante. Quando eu trabalhei no UOL, eu trabalhava com atendimento aos provedores de internet. Foi a primeira área que eu trabalhava. Então, por exemplo, cidade de Araçatuba, o site lá caiu. Então, eu tinha que articular a comunicação, como você falou. Ser bem sucinto e objetivo, Iane, ao ponto de passar a mensagem e contar o SLA, né? Era uma questão que eu trabalhava ali, era o último nível, né? Então, eu tinha que contar o SLA, fazer, chamar os prestadores de serviço, então, e, e o comprometimento, principalmente em passar a mensagem correta e transmitir ali a mensagem certa também, devolvendo um feedback para o cliente. Olha, a previsão é X tempo para o retorno. Quando retornar, ter certeza 100% que validou. Então, essa foi uma questão que eu vivi por muito tempo. Aí depois me passaram por umas células que atendia empresas e essas empresas, assim, a maioria eram MacBooks que você não tinha aqueles pacotes de instalação do UOL, o CD não funcionava. E, gente, tô enganando, tô entregando a idade aí, tá? Então, a gente tinha que fazer toda uma abordagem e assim, nem todo mundo tinha o skill para que você ajudasse a configurar passo a passo, né? Aperte na engrenagem, dê 2 cliques com o botão direito, enfim. Então, a habilidade da comunicação ela foi crucial nesse determinado momento. Mas também eu tive uma resiliência muito grande, Yanis. Por quê? Porque eu ouvia pessoas reclamando, elas praticamente eu ficava 15 minutos ouvindo a pessoa gritando no meu ouvido: olha, a cidade inteira está sem internet, assim, assim, assado. Então, imagina que todo mundo ficava esperando da meia-noite para entrar lá no Pulse. Vocês não são dessa época. Mas ficava todo mundo esperando para entrar na internet. E aí você era parte de um problema, né? Você era parte de um problema e também da solução dele. Então, acho que isso daí foi algo que realmente foi um primeiro impacto que eu tive. Quando eu fui gerente de provedor, então, às vezes, uma cidade inteira ficava. Aí eu fui desenvolvendo a habilidade de dados, que eu precisava saber. O equipamento está fora porque é energia, eu tinha que saber o motivo, eu tinha que ter um serviço de mensageria que me entregasse o reporte daquilo, né? Não, foi um corte de cabo. Eu precisava entender qual era o motivo de cada equipamento. Quem me dava isso? Relatório.
conhecer o hardware, o software, o equipamento. Então, eu tinha que desenvolver o quê? Informações às mãos de todo mundo. Grafana, Zabbix, isso tudo aí foi o meu universo por alguns anos. E aí você passa por diversas tecnologias, não necessariamente você domina 100% todas, mas você tem que entender o seguinte: como que eu disponho esses dados, como que eu faço para recolher aquilo que é mais importante, transformar em informações valiosas. Então, essa foi toda a trajetória ali que eu percorri lidando com dados. Então, isso me trouxe muita resiliência também e, assim, e tentar de novo. Sempre, nunca desistir. Ah, vou tentar novamente, vou fazer de outro jeito. Ah, esse relatório, pessoal, nossa, tá ótimo. Não, não tá bom. Vamos fazer mais um pouco, colocar mais isso. Então, assim, ter esse senso crítico também apurado, ele foi importante ali nesse tempo valioso ali da minha carreira. Acho que foi isso que foi me desenvolvendo. Pô, legal, Monique, pelo retorno. Respondeu, Ian? Nossa, demais, demais, demais. Pô, Foi bem, bem completo. e uma Fantástico. coisa Muito obrigado, que, Monique. e até olhando de fora aqui, a Monique respondendo para ti, eu percebi, né, mais uma vez, eu sempre falo disso, que, cara, comunicação, né? Comunicação faz toda a diferença, né? Saber a hora de falar, o quando falar, o que falar, por que falar, né? Não ficar só soltando frases aleatórias, né, para ver se pesca alguma coisa. Então, acho que faz toda a diferença, né? A Evely, não sei se pronuncia assim, ela perguntou aqui para Monique: quais diferenciais você acha interessante para ingressar nesse mercado? No caso, aqui na área de dados, né? Eu trabalho com automação e quero fazer essa mudança de carreira. Estou somente estudando no momento, mas vejo como o mercado está concorrido. Antes de deixar a Monique falar, realmente, assim, Evely. O mercado ele está bem concorrido, tá? Já não é mais a mesma coisa que era 2 ou 3 anos atrás, quando tu só sabia Power BI e estava tudo certo. Não, não tá tudo certo. Tem inclusive muitos profissionais que ficaram só no Power, por exemplo, né? Só no Power BI ou fazendo alguma consulta de SQL ali. Esses profissionais tiveram que se reinventar, ou seja, estudar, se aperfeiçoar, ou senão eles acabaram perdendo seus postos, tá? Isso é inevitável, inegável. A gente acompanha isso no dia a dia, né, do mercado. E o que eu posso te dizer é o seguinte, tá? Do que eu vejo, e aí a Monique vai trazer mais percepções, né? Saber dominar alguma ferramenta de visualização de dados é importante, essencial, né? Saber SQL também faz toda a diferença. Não precisa ser especialista em nada do que eu tô falando agora, tá? Mas isso a gente vai. Ser especialista, isso é importante. É algo que a gente vai alcançar fazendo. E as pessoas às vezes acham que elas já têm que ser especialistas ter um alto grau de proficiência em algo que elas não têm experiência ainda, né? Que elas estão tentando se inserir e o mercado não espera isso. O mercado espera que você consiga fazer coisas úteis, né? Para justificar o salário que você está recebendo. É isso que o mercado espera, né? Para quem está migrando de área, pleiteando as primeiras oportunidades, tá? Então, saber uma ferramenta de visualização de dados, seja ela qual for, né, da stack lá da empresa que você trabalha, SQL é importante, Python, você não precisa saber tudo de Python, talvez alguma automação, alguma coisa de modelagem, e depois você vai aprendendo o que mais for necessário no decorrer da jornada, né? Não se acomodando, como a própria Monique disse, né? Cloud, mesma coisa, né? Poxa, eu já tenho que saber uma cloud, qual cloud eu estudo, qual. Tanto faz, a verdade é que tanto faz. No conceito, elas são todas iguais, né? O que vai mudar é a particularidade de uma para outra por causa do provedor do serviço, mas no conceito elas são todas iguais. Tanto que talvez fosse mais importante, em vez das pessoas quererem estudar cloud, querer estudar arquitetura de projetos de dados, talvez fosse mais importante. Então, é isso que eu poderia te dizer assim, tá, Monique? Falando de hard skills, né? E aí, soft skills, é aquilo que a gente tem conversado aqui, negociação, comunicação, storytelling, né? No final das contas, tudo variações, né? Ramificações da comunicação, né? Monique, fica à vontade. Acho que você tocou num assunto bem importante, né? Do hard skills ali, o SQL ele é importante, mas só ele não dá. Depois você tem que aprender algum script, né? Você começa a criar scripts, aí você tem que entender um pouquinho mais de Python, alguma outra linguagem. Eu, por exemplo, eu, eu assim, ainda tenho vontade de aprender pandas. Eu tenho. É, e assim, não falta conteúdo no mercado. Hoje tem muito, tem até projetos com desafios e tudo mais. Só que você tem que escolher. Ah, eu quero ser analista de dados. Acho que foi aquela conversa que a gente teve ali. Eu quero ser analista de dados, quero estar na camada de analisar dados, trazer insights.
quero estar na camada de ser cientista de dados. Aí depende da camada que você quer ingressar. É na camada de machine learning que eu quero estar. Então, a dificuldade ela vai entrar. Você vai ter que estudar um pouquinho mais de modelos, né? E assim, e uma tecnologia não invalida a outra. Às vezes, muitas delas se complementam. Mas cuidado para não estudar muita coisa e depois não usar. Um exemplo básico que eu vejo muitas pessoas desenvolverem estudos ali de modelos e depois ela acaba achando, não, vou voltar para a área de análise de dados ou na construção de um ETL, alguma coisa. E basicamente, se ela tivesse Python e SQL, já resolvia o problema dela. Entendeu? É, Então, assim, é só você ter essa designação. Onde eu quero estar? inclusive, para Onde eu quero complementar a resposta da Monique, dá uma olhada na minha newsletter, né, falando nela. Eu tenho um artigo lá escrito sobre as principais funções da área de dados, né, e aí lá eu repasso, né, faço um overview sobre o engenheiro, o cientista, o analista, o profissional de negócios que utiliza análise de dados, o generalista fala um pouco sobre cada um deles e o que que eles têm de conhecimento base, pode ser que te ajude, tá? Até inclusive ia decidir, poxa, eu vou seguir por esse caminho. E aí lá dou umas dicas de como você pode fazer essa escolha. Tá? Bacana. Então, pessoal, Monique, então caminhando aqui já para o final da nossa reunião, poxa, eu quero te agradecer mais uma vez, demais mesmo, pela tua disponibilidade, de a gente poder estar aqui batendo esse papo juntos, né? Sei que tu tem lá, né, a tua família para dar suporte, né, que não é só trabalho, não é só participar de lives, então, né, o esposo, os filhos, e, poxa, agradeço demais, porque eu acho que o que a gente tem de mais valioso na vida é o tempo, né? O pessoal pensa que é dinheiro, não é Sim. dinheiro, é o tempo, né? E o que a gente faz com ele, né? Então, quando a pessoa vem aqui e dedica tempo para porque eu pedi, eu me sinto presenteado. Então, muito obrigado, tá, pela tua disponibilidade. Fica à vontade para deixar o teu recado. Eu fico realmente lisonjeada, assim, do seu convite, porque eu gostaria até que tivesse mais mulheres aqui nessa call. Mandei para algumas, estou vendo algumas aqui que eu convidei. É, assim, a gente, como mulher, realmente quer fazer a diferença na vida de pessoas. Então, assim, eu tive diversos analistas meus. Hoje tem um ex-analista do provedor que eu trabalhava, que eu sempre falava, cara, você tem que estudar, cara, você tem que estudar. Hoje ele é um CTO. Ele começou o projeto lá junto comigo, lá de Raspberry, e hoje ele tá, assim, 100% fera nos ABICs também. E ele foi se desenvolvendo e hoje ele lida até com dados não estruturados ali na questão de câmeras, análises e tudo mais. É, assim, é muito bacana a gente fazer a diferença na vida das pessoas e hoje meu colegiado ele é tudo homem, os meus meninos, eu falo, meus meninos, tanto aqui dentro da minha casa quanto também no trabalho os meus analistas, né? E eles são tão valiosos, eles me chamam, às vezes eu atendo eles primeiro do que os meus próprios clientes. E é muito importante nós realizarmos a diferença na vida de alguém. E eu gostaria de encorajar mais mulheres a estar nesse lugar, porque faz falta. Faz falta a mulher ajudar ali, estar criando ali essa organização também dos dados, essa visão diferente. Eu sempre tenho uma visão um pouco diferente de todo mundo. Eu acho muito importante mais mulheres ingressarem no. Eu sinto falta de mulheres no mercado de tecnologia, muito mesmo. E, assim, é muito legal você, João, o que você está fazendo aí de sortear essa bolsa aí, dessa consultoria, né? Esse presente que você vai dar para o Bom, pessoal aí. então já que a Monique comentou, né? As meninas que participaram da live, somente quem está aqui na live hoje, tá? Quem vai assistir a gravação depois, lamento, perdeu a oportunidade, né? Basta, né? Então, vai poder participar aqui de um sorteio, né? De uma call one-on-one comigo, que eu vou fazer com a pessoa, né? Para poder dar direcionamentos de carreira para ela. Então, os requisitos vão ser mulher, né? Estar desempregada,
Aí ser mãe é não eliminatório, mas ganha pontos, tá? Para ser sorteada, né? E me dá um oi ali no chat do LinkedIn para eu saber que você estava aqui na live, né? No instante que a gente estava fazendo essa reunião, né? Esse momento, para que eu possa depois poder entrar em contato com você, tá? E no mais, então, Monique, muito obrigado. Pessoal que esteve aqui até Obrigada. agora, muito obrigado. Fiquem à vontade para acessar minhas redes sociais, né? O link vai estar aqui na descrição, assim como eu vou deixar, né, o link do perfil da Monique também na descrição aqui quando esse vídeo for para o YouTube. E fiquem à vontade para a gente fazer networking, trocar ideias. E, gente, lembrando que networking é sempre gratuito, tá, pessoal? Então fiquem à vontade para me chamar no privado ali, trocar ideias. A única coisa que pode acontecer é eu demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo todo mundo, tá? Fica à vontade, Matheus. Boa noite, pessoal. Boa noite, Monique. Vou voltar um pouquinho. Eu fiquei bastante curioso. Você comentou que tem interesse, né? Seu sonho em fazer o doutorado. Você já tem qual área específica, mais ou menos, só para fechar esse teu ciclo de caminhada? O que que Ah, você. bem, boa, bem observado. Boa pergunta. Assim, a gente tem bastante dificuldade de encontrar doutorado assim, na área de dados que, para quem trabalha, porque tem uma dedicação, né, pessoal? Então, assim, que seja algo que seja tranquilo, tá? Mas eu tenho em mente ainda continuar na área de dados, sim. Eu estou buscando, ainda não consegui encontrar. Eu já participei de dois processos, um em Portugal, e aí, assim, eu não consegui realmente, porque tinha que ter uma dedicações de encontros lá, então eu não consegui. E uma outra faculdade que eu estou pleiteando, que aí é na Argentina. É, então, eu tenho essas duas áreas, mas com certeza eu quero seguir ali e defender algo que seja focado em análise de negócios ali, de resolução de problemas de dados. Então, A gente é, vê muito. é isso, assim, Bacana. Essa que eu vejo muito a questão de doutorado para a parte de machine learning, né? Essa parte de muito. modelos, agora para a área de dados, resolução de negócio, que é a tua trajetória, é interessante também. É difícil, eu tento, como eu te falei, né? Eu já submeti. Você vai seguir uma linha de TI e você vai ter que ter alguém, né, que aceite aquela sua linha. De machine learning, de aprendizagem de máquina, realmente tem muitos, né? Tem até aqui na USP, enfim, outros que a gente conseguiria fazer fácil, mas assim, para eu hoje desempenho carreira, então não sou mãe, carreira de mãe também, então eu ainda não consigo dar essa demanda, mas assim, o tempo ainda tem, dá tempo, é isso, Beleza. Pô, legal. Bem observado, Matheus. Aí fecha o ciclo, né, da jornada aí da Monique. é isso aí. Tá bom. Então, pessoal, obrigado. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Fiquem com Deus. Para quem acredita, porque não acredita, fique bem, tá? E até a próxima. Valeu. Isso. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.